O roteiro tem se repetido ao longo dos últimos meses, apesar das campanhas de conscientização. Contra o coronavírus. Fique em casa. Pense na sua mãe, no seu pai, nos seus avós. Fique em casa. O problema é que muita gente não respeita essa orientação, principalmente os jovens. Não aguentava mais ficar dentro de casa. Chegou uma hora que eu falei, cansei, vou começar a fazer alguma coisa. Eu saí bastante, final do ano. A gente foi numa praça, tinha muito jovem lá. Como foi a festa, filha? Ótimo, mãe, isso foi pouca gente. Só que mesmo em uma festa com pouca gente ou em um simples encontro entre amigos, o risco de transmissão do coronavírus existe. E por causa desse descuido, para muitos, a festa tem terminado assim. Os dados nacionais com relação ao perfil dos casos de coronavírus do fim do ano para cá ainda estão sendo consolidados, mas entre os médicos e profissionais de saúde já existe a constatação. Cada vez mais jovens estão contraindo o coronavírus. Em São Paulo, por exemplo, mais de 60% dos casos são de pessoas entre 20 e 49 anos, como afirma o secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein. São pacientes mais jovens, muitos dos quais sem qualquer doença prévia. São exatamente as pessoas que se sentem à vontade de sair, achando comigo eu só vou perder o paladar e olfato, e esse é um problema, porque acabam perdendo a vida e a vida das pessoas nos seus entornos. A maior incidência entre jovens ajuda a explicar por que os leitos de UTI estão no limite em praticamente todo o país. Com a internação cada vez maior de jovens, o tempo de média em que pessoas ficam nas unidades de terapia intensiva passou de 7 a 10 para 14 a 17 dias. Outra razão é a circulação da nova variante do coronavírus, afirma o infectologista Alexandre Naime Barbosa. A cepa brasileira, P1, ela é uma variante que tem uma transmissibilidade maior e isso significa pelo menos 100% mais de chance de transmissão que o vírus original, mas também tem a questão comportamental da falta de controle em relação às medidas de prevenção por grande parte da população. E porque mesmo com quase 300 mil óbitos confirmados por coronavírus no país, os jovens principalmente continuam se descuidando. Para o psiquiatra e colunista da Band News FM, Daniel Barros, esse é um dilema antigo do comportamento humano, chamado a tragédia dos comuns. Justamente o comportamento das pessoas, quando o custo é individual e o benefício é coletivo, as leva para esse caminho. Esse benefício, esse ganho, ele fica diluído na sociedade. Isso dificulta as pessoas assumirem esses comportamentos. Vale para a falta d'água, vale para um monte de outras coisas, e no caso da pandemia isso fica muito mais agravado por conta dessa falta de estrutura mesmo que a gente tem para lidar com uma doença dessa magnitude. Na próxima reportagem, os relatos de jovens que foram a festas e encontros, contraíram o coronavírus e levaram a doença para dentro de casa, e nem sempre o final é como se espera. Minha mãe acabou sendo internada depois de mim e uma semana depois ela acabou falecendo. A gente perdeu uma adolescente de 16 anos, tão nova, num estado tão grave. Acho que foi o momento mais marcante para mim desde que eu me tornei médico. Perder uma adolescente.